Muitos de nós vagamos perdidos na vida, funcionando vazios e sem propósito. Nos distraímos, que é para não pensar. Somos arrastados cada vez mais para a superficialidade, para a aparência e a competição. Nos sentimos angustiados em nosso caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que acontece conosco quando nos afastamos da nossa alma? Venha comigo! Até aqui, nesse caminho de autoconhecimento dessa série Conhece a Si Mesmo, nós falamos sobre o corpo, sobre a mente consciente, a mente inconsciente, e falamos que conhecemos uma pequeníssima parte somente daquilo que somos. E se não conhecemos as nossas capacidades, óbvio que não poderemos usá-las em nosso favor para facilitar as nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está andando numa área deserta, num dia de muito sol. Você sente sede e você carrega uma mochila. Dentro dessa mochila tem uma garrafa d'água, mas você não sabe. O que vai acontecer com você? Você passará maus bocados e poderá até mesmo ter uma desidratação, desnecessariamente. Você tinha o recurso, mas você não o conhecia. A mesma coisa acontece conosco. Se temos capacidades, mas não as conhecemos, não podemos usá-las para transformar o nosso caminho. Eu falei num vídeo anterior, Mente Inconsciente, sobre a importância desse gigante notável. Mas hoje aqui nós vamos falar da importância ainda maior do inconsciente. Como nós já vimos, o inconsciente é capaz de captar milhões de informações vindas do mundo externo, através dos nossos 5 sentidos. Mas ele também se comunica com uma outra instância existente em nós, que é a alma. Alma significa aquela instância que anima, que dá movimento, que confere vida ao corpo. É na alma que estão armazenados todos os conhecimentos inatos que trazemos na vida, desde os instintos que preservam a vida corpórea, até aquelas características que nos tornam seres únicos no universo. Imagine que existe uma grande mente universal, uma mente muito inteligente que tudo criou. Nós somos uma partícula dessa mente. E quando nascemos, essa partícula confere vida e anima o corpo. É isso que nós chamamos de alma. E a alma traz todo o conhecimento da vida. Ela é como se ela fosse um mestre interior que fala conosco através do nosso inconsciente. A alma pode estar de acordo ou não com a nossa mente consciente, ou seja, com o ego. Eu vou dar um exemplo disso para não ficar tão confuso. Imagine que uma criança, um indivíduo, desde criança, ele tenha muita habilidade, goste muito, tenha muita facilidade para tocar flauta. E ele sonha desde criança em ser um flautista. Mas ele é criado numa casa, num ambiente onde o dinheiro é a coisa mais importante. E é ensinado a ele que músico não ganha dinheiro nessa vida. Então ele desiste, deixa esse sonho e vai se dedicar ao mercado financeiro.
por melhor profissional que ele seja, e até pode ser, o que vai acontecer dentro dele? Ele vai sempre se sentir não realizado. Vai sentir um certo vazio, que tem um espaço não preenchido, como um sonho sufocado. Todas as vezes que ele ouvir um flautista tocando, ele sentirá uma certa melancolia. Isso pode se traduzir na vida de uma pessoa em estresse, depressão, ansiedade e uma sensação de vazio. A alma se comunica conosco através de intuições, de habilidades, dos nossos dons, daquelas coisas que verdadeiramente nos sentimos inteiros fazendo, nos sentimos bem, confortáveis, é como se tivéssemos encaixados. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher gosta muito de cuidar de crianças. Elas têm facilidade, ela tem paciência, ela entende as crianças, ela tem habilidade para que a criança entenda. Se ela estiver neste caminho, ela vai se sentir bem e confortável. Mas se ela for para outro caminho, ela se sentirá com maiores dificuldades. Quando a alma tem um propósito e a mente consciente anda por outro caminho, porque a mente consciente nós temos, né? Nosso ego tem o livre-arbítrio, pode escolher, pode optar. Os caminhos, quando não estão sintonizados, eles são muito árduos, precisam muito esforço. Eles podem até dar certo, mas exige esforço, a pessoa não se sente encaixada, sempre há uma sensação que está faltando alguma coisa. Ao contrário de quando estão sintonizados, alma e ego estão sintonizados. Não é que não hajam obstáculos, não é isso. Mas os obstáculos são mais facilmente superados. É como se a gente tocasse ali e a porta se abrisse. A gente não precisa ficar forçando a porta para ela abrir. Quando os obstáculos são muitos e muito difíceis de se superar, nós temos que pensar se é um propósito da alma ou se é só um desejo do ego. O nosso ego é muito vaidoso, teimoso e muitas vezes muito egoístas. Às vezes, por teimosia, por medo ou por qualquer outro motivo, nós insistimos em caminhos que tudo em nós está indicando que não é por aí. E nós podemos levar isso para qualquer área da nossa vida, inclusive os relacionamentos. Muitas vezes insistimos em ficar em relações que nosso coração, a nossa mente está dizendo não é por aí, né? Mas não queremos desistir. Por vaidade, por vingança, por medo, ou seja lá, pelo que motivo for. A alma nos fala de quem somos e traz virtudes e desafios. As virtudes são aquelas qualidades que trazemos, as habilidades que, se usarmos positivamente, elas darão um impulso no nosso caminho. Mas é preciso consciência, mesmo com as virtudes, porque senão elas podem se tornar uns defeitos. Por exemplo, generosidade. Uma pessoa que venha com a virtude da generosidade. Isso é muito importante. Mas se ela usar sem consciência essa habilidade, essa virtude, ela poderá ser uma pessoa usada pelas outras e se sentir muito mal com isso. Ou uma pessoa que traga a virtude de ser flexível, de se adaptar bem às situações. Se ela não usar essa virtude com consciência, ela poderá ter dificuldade de dizer não e estar sempre colocando os interesses do outro
na frente dos seus. Então é preciso um equilíbrio, uma dosagem, o uso da consciência, mesmo com as virtudes. Agora vamos falar um pouco dos nossos desafios. O que são os desafios que a alma traz? São aquelas características que nós precisamos aprender a transmutar. Exercer controle, dominar, domesticar. São as nossas tendências destrutivas. Eu vou dar um exemplo. Alguém que é muito impulsivo, que tem sempre as emoções à flor da pele, reage imediatamente sem controle, é estupim curto. Qual é o desafio dessa pessoa? Aprender a pensar antes de reagir, dominar as suas emoções e colocá-las adequadamente, de uma forma controlada. Isso é possível? Claro. Dá trabalho? Sim. Mas é esse o desafio dessa alma. Essa alma veio para este tipo de aprendizado. Para que seja exercitado tudo isso que eu falei, nós chamaremos para nós situações onde nos possibilitarão o exercício de agir diferentemente. Querem um exemplo? Vamos supor que alguém veio com um desafio de honestidade, não tomar para si o que não é seu. Essa pessoa chamará de uma forma inconsciente várias situações que lhe possibilitarão se apropriar do que não é dela. E vai caber a ela agir, escolher agir diferentemente. Então, todas as situações que nós vivemos, no fundo, tem a ver com o aprendizado que precisamos fazer. E nós somos vítimas dessas situações? Não. Nós atraímos, nós chamamos para que a gente possa ter a possibilidade de se comportar de uma outra forma. É como uma escola. Se eu aprendo a lição, eu passo de ano. O propósito da alma, ela está sempre ligada a um bem maior do que exclusivamente para si mesma. Como eu disse, a alma é uma partícula de um todo, de uma mente inteligente. Então, usa as suas virtudes e supera os seus desafios para colaborar com o todo, com a evolução da vida. Realizar a sua missão nessa vida é você saber que é uma célula, como uma célula que pertence a um corpo. Quanto mais saudável essa célula se mantiver, mais saúde terá esse corpo. Então vamos ao exercício dessa semana, depois de tudo isso que eu falei? Estar conectada em si mesma, escanear seu corpo, prestar atenção na respiração, continua. Não há autoconhecimento sem enraizamento, sem estar presente. Isso é básico. Sem isso, somos zumbis na vida, sendo jogados de um lado para o outro. Mas eu vou pedir que essa semana você pegue 2 folhas de papel. Numa você escreva virtudes. Na outra, você escreva desafios. E no dia a dia, nas mais variadas situações que você vive, eu vou pedir que você preste atenção nas qualidades, nas virtudes que você traz e nos desafios que você tem. E anote nas virtudes e anote nos desafios. É muito importante para que você possa transmutar alguma coisa, primeiro você ter muita consciência dela. Então faça isso. Espero ter ajudado, espero estar colaborando com você nessa jornada de crescimento, que isto é fundamental para a nossa vida. E se você gostou, compartilhe com seus amigos. O nosso canal é um canal de serviço social.
O nosso único objetivo é trazer para você informações que te possibilitem viver melhor. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.